7 anos passaram daquele abril de 2015 que alterou não só o segmento dos SUVs compactos, mas o mercado de forma geral. Foi quando o Brasil conheceu de uma vez só a chegada do Jeep Renegade e do Honda HR-V. Esses dois veículos, eles mudaram a forma como o mercado pensava e começou a engolir também o segmento dos sedãs. Com o motor de Civic e plataforma do City, o HR-V foi o veículo mais vendido da sua categoria em 2015, 2016 e 2017. Mas aí com o passar dos anos foi despencando de posições até chegar na quinta posição que ele fechou o ano passado, 2021. Já o Renegade ele acabou rindo por último, né? Nesses últimos 3 anos ele está alternando liderança ali com o T-Cross, sempre com uma posição muito próxima em relação ao SUV da Volkswagen. De lá para cá, a gente teve a entrada de uma série de novos jogadores, como por exemplo o Creta, o Corolla Cross e o próprio Renegade teve algumas atualizações importantes bem recentes, como a entrada do motor 1.3 turbo, o T270 de 185 cavalos. Bom, a Honda demorou um pouquinho para trazer a sua resposta, mas ela acabou de chegar, está aqui entre nós, que é a nova geração do Honda HR-V, um veículo de extrema importância estratégica para a marca e hoje aqui no Autoline vocês vão descobrir tudo. Todos os detalhes técnicos, preços, versões, equipamentos, tudo que mudou para melhor, o que mudou para pior e, lógico, as minhas impressões ao volante. Vamos nessa? A exemplo da geração anterior, o HR-V fabricado aqui no Brasil, na planta de Itirapina, e logo de cara eu quero falar para vocês 3 coisas muito importantes que mudaram aqui no HR-V. Em primeiro lugar, o motor não é mais aquele motor 1.8 de Civic, agora ele usa o mesmo motor do New City, no caso, 1.5 de 126 cavalos, lembrando que o 1.8 tinha 140 cavalos, e isso deixa a gente um pouquinho pensativo, né? Porque na época que o HR-V da geração anterior chegou junto com o Renegade foi muito criticado por causa daquele motor 1.8 e-torque, né? 2 motivos, aliás, né? Não só ele tinha um desempenho muito anêmico, mas ele era muito beberrão. A gente sabe que em termos de eficácia, a gente vai detalhar o consumo para vocês daqui a pouquinho, esse carro aqui é muito bom, mas ele vai perder um pouquinho de vigor em relação à geração anterior. Tudo bem que a gente tem um motor 1.5 turbo também, de 177 cavalos, mas as versões de entrada até intermediária vão contar com esse motor aspirado aqui. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho para ver como que o mercado vai reagir. A segunda grande novidade é que não é só um redesign por fora e por dentro, não. É uma geração completamente nova, tem várias mudanças, inclusive em termos de dimensões, de materiais utilizados aqui. A gente vai detalhar tudo para vocês daqui a pouquinho, tá? E por fim, a parte não tão legal, que é preço. Ganhou um pouquinho de sal aqui o novo HR-V, tá pessoal? Então, se antes ele partia de mais ou menos 110 e chegava até uns 160 mil reais, não, agora começa em 142 mil reais, 142.500 se ser mais preciso, na versão EX. Aí você vai ter a EXL, que vai para 150 mil, e essas são as versões com motor 1.5 aspirado. Todas sempre com câmbio CVT, tá? E aí a gente tem 1.5 turbo de 177 cavalos, que vai começar em 177 mil reais na versão Advanced e vai chegar até 184.500 reais na versão Touring. Vamos dar uma olhadinha então na lista de equipamentos do HR-V. Lembrando o seguinte, a versão Turbo vai ser lançada por volta de outubro, novembro, então o que a gente vai falar aqui é a respeito das versões aspiradas, né? EX e EXL. E vale lembrar, inclusive, que eles penduraram o nome Honda Sensing do lado de cada versão, então EX Honda Sensing e EXL Honda Sensing, justamente para mostrar e para lembrar, inclusive, o público de que agora o Honda Sensing vem de série em todas as versões, incluindo a de entrada EX, né? E o que consiste o Honda Sensing?
De cara, quando você for mudar de faixa, você vai ter o Lane Watch, né? Então você dá ali a seta, você vai ver que tem uma câmera projetada dentro do sistema de infotainment, sistema multimídia. Você vai ter o sistema de frenagem emergencial semi-autônomo, você vai ter o sistema de centralização na faixa e também o ACC, né? Que é o famoso piloto automático, controle de velocidade de cruzeiro, mais adaptativo, incluindo com a parada total do veículo da frente. Mas o interessante é que mesmo da EX já tem muito equipamento, então já vem com 6 airbags, assistente de partida em rampa, vem com sistema de monitoramento de pressão de pneus, tem câmera de ré, mas não tem sensor traseiro nessa versão EX, e o ar já é digital, faróis Full LED, portanto em todas as versões, e rodas Aro 17 que tem desenho exclusivo aí dependendo da versão, né? Então já tem muito equipamento. E essa daqui que está com a gente é a EXL, que é a topo de linha das aspiradas, né? O que vai ter a mais? Os bancos passam a ser revestidos em couro, você vai ter entrada keyless, né? sem você precisar apertar, você simplesmente se aproxima que ele já vai destravar o veículo para você. O volante passa a contar com os pedal shifts, aquelas aletas para troca de marcha atrás do volante, e você ganha aí finalmente o sensor de estacionamento traseiro. Na hora de fechar negócio é fundamental você ter melhor plano de financiamento em mãos. Conte com o Bradesco Financiamentos para você ter a melhor proposta. Vai em autoline.com.br, só clicar em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas e rapidamente você vai ter a melhor proposta em mãos. E vai lembrar que o Bradesco Financiamento oferece algumas opções muito especiais, como o financiamento turbinado, no qual você consegue adicionalmente incluir uma série de equipamentos, acessórios ou mesmo serviços no caso de um seminovo, como por exemplo despachante ou martelinho de ouro. Então o financiamento turbinado é uma opção muito interessante. E enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você conferir também as opções de seminovos, porque tem muita opção interessante, você consegue até subir dentro do segmento ou mesmo em relação a outro segmento dentro do valor de um HRV. Deixei esses links separados ali na área de comentários para facilitar a sua vida. Antes da gente falar de design, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do novo HRV, porque tem algumas mudanças que são bastante importantes. A gente tem aqui um monobloco que é 10% mais rígido em termos de resistência à torção. Isso foi obtido por meio de avanços nas técnicas de solda, aplicação de adesivo estrutural, e isso deixa o veículo não só mais silencioso quando for transpor obstáculos cruzados, como por exemplo uma entrada de rampa que você está entrando com ele esterçado, mas também deixa a geometria de suspensão mais estável. O carro fica melhor de guiar de forma geral. Todos os pontos de fixação da suspensão também foram reforçados no monobloco, e aqui a gente tem a aplicação de mais aços de alta resistência, né? Agora tem 8% a mais de aplicação de aços de alta resistência, de 780 e 980 megapascais, especialmente nessas regiões aqui, no entorno da coluna B, coluna A, em todo esse perímetro aqui que contorna o frame, né? O quadro da porta, como a gente chama, bem como algumas travessas e longarinas também receberam esse material. Quando a gente olha as dimensões, é curioso porque o veículo cresceu em 4 centímetros, mas o entre-eixos agora é 2,60 metros, então ele diminuiu em 1 centímetro, né? O que seria aí uma desvantagem se a gente comparar, por exemplo, com o T-Cross, que tem 5 metros a mais de entre-eixos. Em teoria, isso diminuiria o espaço interno, mas a Honda deu um jeito no projeto aqui para, mesmo com o entre-eixos um pouquinho menor, eles ganharam espaço interno aqui, especialmente para as pernas dos ocupantes de trás, mas teve um custo no porta-malas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos falar de design então? Evidentemente mudou tudo, né? Mas olha só, a linha de capô subiu bastante e a linha de teto está um pouquinho mais reta também, então os volumes ficaram mais pronunciados, ele ficou um pouquinho menos coupé em relação à geração anterior e lógico, a resolução dos detalhes mudou completamente, né? Então a dianteira assumiu esse estilo mais bocarra, né? Perdeu aquela regona cromada, de forma geral está menos recortado, vamos dizer assim, o design, ele está mais sueco, mais europeu. E você consegue ver, inclusive, nessa tomada aqui do farol, que lembra, inclusive, um pouquinho o estilo da Volvo. Quando a gente vai olhar o bloco óptico traseiro, você vê que tem uma solução que lembra bastante da Porsche, né? Indo de fora a fora, a lanterna, a silhueta também lembra um pouquinho. Mas vamos passar aqui para a lateral. Aqui na parte inferior, pessoal, tem 2 detalhes que eu acho que a Honda podia ter trabalhado um pouquinho melhor para resolver, que fica muito visível tanto o catalisador quanto a barra de proteção do outro lado do tanque de combustível. Acho que eles poderiam ter resolvido isso para esconder um pouquinho melhor, né? Mas você não tem ali a saída de escape pendurada para fora tão visível como no caso do Corolla Cross, mas esse penaltizinho aqui acabou ficando. Rodas Aro 17, como eu falei, são exclusivas dependendo da versão, então a EX tem uma, EXL Advanced tem essa daqui que a gente está vendo, e a Touring, que a gente vai ver mais para frente, tem um design mais esportivo, né? Um desenho que me lembra mais hélices assim, e elas são diamantadas também aqui, elas são todas pintadas de uma cor só.
Os espelhos passaram aqui para a porção da porta, exatamente como o New City, né? Antes ficava aqui nessa porção aqui da junção da coluna A. E um detalhe que é interessante, mas não tanto para o bom sentido, é que o balanço desse carro cresceu muito, tanto na dianteira quanto na traseira. É isso que deixou ele mais longo. Notem que o entre-eixos diminuiu, mas o veículo ficou mais comprido. Então isso acaba, vamos dizer assim, diminuindo um pouquinho o espaço útil, né? Deixa o carro grande, mas você não consegue aproveitar tanto esse espaço. Até porque, embora o balanço traseiro tenha ficado mais longo, o porta-malas, como a gente vai ver, diminuiu um pouquinho, né? Aqui vocês estão vendo o que eu falei, né? A lanterna indo de fora a fora, com essa solução que lembra um pouquinho o estilo da Porsche, um pouquinho o estilo do Nivus. De forma geral, a gente tem a mesma ideia, né? Um SUV baseado na plataforma do City, agora um pouquinho mais alto, que subiu 1 centímetro aí a área livre em relação ao solo, mas que agora tem essa linguagem aí mais blocada, né? Então a dianteira mais alta, um volume mais pronunciado aqui, mas ainda uma proposta mais urbana. Agora eu vou dar uma olhadinha no interior. Aqui mudou também completamente a linguagem de design, então agora você tem essa linguagem horizontal que está em moda, né? A própria Honda aplicou ela no Civic novo, mas uma série de outros veículos de diversas marcas estão seguindo para essa linha, né? Então é mais estreita a linha de painel, dá essa sensação de mesa suspensa, amplia a sensação de espaço interno e fica mais clean também. Então eles diminuíram a quantidade de botões aqui. E em relação ao antigo, segue essa curvatura aqui que antes se apresentava na verdade nessa parte aqui do painel, mas agora está aqui nessa porção inferior do console, né? Aliás, essa porção superior aqui você põe o seu smartphone, não tem carregador por indução nessas versões EX ou EXL, né? Só nas versões topo de linha com motor turbo. Agora, olhando aqui a figura geral, o que a gente tem? Em design eu achei bastante agradável, tem umas soluções bem curiosas, como o sistema de ventilação, no qual você consegue escolher entre a saída de ar no modo tradicional e esse difusor que vai diminuir a quantidade de vento que vai direto para o seu rosto, né? Então ele tem uma saída mais lateral aqui, que deixa o ar mais difuso, ele espalha melhor, corre mais junto às janelas, que é uma região onde ganha muita temperatura, especialmente em dias ensolarados. Então é uma solução inteligente. O volante também tem uma ergonomia boa. Agora, tem ali algumas simplicidades de materiais, né, que a gente gostaria de ver um pouquinho mais de capricho. Os plásticos são bons, falta aqui um ou outro emborrachamento a mais, talvez para aumentar a percepção de luxo, né? Hoje a gente tem visto alguns veículos com apresentação de textura de vinil, um material similar, curvinho, com costuras ali, né, na face do painel. Alguma coisa nesse sentido talvez desse uma percepção de luxo maior. Aqui outra diferença importante é que o sistema de infotainment subiu, né? Então ele está agora nessa porção aqui, antes ele ficava mais embaixo. Em termos de ergonomia é muito melhor, que você está dirigindo ali, você olha o GPS ou algo do tipo, você consegue ver pela visão periférica, então melhorou muito. Agora, essa mesma solução que a gente viu e criticou no Corolla aqui, realmente não precisava, né, gente? Essa corcova aqui é uma ofensa ao design, justamente porque a ideia de uma tela mais alta é você ser elemento flutuante, né? Então, de verdade, não entendi a solução que a gente viu no Corolla. Eu não acho legal, especialmente para um conceito de design de painel tão bacana. Saída de ventilação, desculpe, os controles de ventilação também estão em uma posição super ergonômica. Também não entendi o uso desse material plástico com esse efeito jateado, porque dá a impressão que está um pouco fora de foco aqui as informações, tá? Mas tirando esses pênaltis que são pequenos, a cabine passa uma percepção de luxo bacana, né? Então você vai ver vários elementos acetinados, frisos, texturas diferentes, embora tudo seja de plástico preto, a gente tem várias texturas diferentes e aqui no painel de porta inclusive tem alguns locais com uma textura emborrachada. Ergonomia de direção é similar à antiga, exceto de um ponto que você subiu aí em 1 centímetro o ponto H, né? Então a visibilidade melhorou um bocadinho. Por outro lado, para quem gosta de uma posição mais esportiva, vai sentir um pouco mais elevado, mas de forma geral a demanda do mercado é justamente essa, a posição mais alta de direção. Os bancos também têm um recurso interessante aqui, então toda essa parte estrutural dos bancos, em vez de ser um sistema de molas tradicional, é um sistema de polímeros ali, uma espécie de espinha dorsal. De acordo com a Honda, aqui você consegue ter uma distribuição de cargas melhor, o que é muito útil para viagens mais longas ou trânsito muito pesado. E de fato, assim, a gente teve uma condução aí de 1h30 mais ou menos e eu senti muito conforto aqui nos bancos. Agora, falando em conforto, vamos ver o espaço traseiro. Da mesma forma que o New City, a gente tem um latifúndio de espaço aqui para os joelhos, né? E nessa geração nova do HR-V, a Honda diz que aumentou também em 35 mm o espaço para os pés. De fato, aqui a gente tem espaço até demais, né?
Para a cabeça, da mesma forma que o City, a gente tem uma limitaçãozinha aqui. Então eu tenho 1,82 m, ó, desconsiderem meu cabelo, tá, gente? Mas se eu tivesse aqui 1,85 m para mais, já tem chance de contato com o teto, tá? Aqui, o que eu acho? Já que a gente tem todo esse espaço aqui para os joelhos, puxa vida, a Honda podia ter feito um encosto, melhor, um assento um pouquinho mais longo aqui. Tá bom do jeito que tá, mas poderia ser fantástico. Aqui a gente tem 2 graus a mais de reclino em relação à geração anterior, então é um veículo bem interessante para viagens. A posição que eu tô aqui está super confortável, tem saída de ventilação, tem uma saída de USB para cada um dos passageiros aqui, se a gente considerar 2 passageiros aqui no banco de trás. Espaço realmente sobra bastante. Agora, aonde que essa conta fecha? Se ele diminuiu 1 centímetro de entre-eixos, mas a gente tem 3,5 centímetros aqui para os joelhos, significa que o porta-malas ficou menor e não ficou um pouco, ficou bem menor, né? Então, agora a gente tem aí por volta de 354 litros. Para ter uma ideia, antes eram 437 litros, então é mais de 80 litros a menos de volume de bagagens em relação à geração anterior, né? Então é menos até mesmo que o T-Cross, né? Que na configuração padrão ali vai ter um pouquinho mais de 370 litros e o T-Cross é 14 centímetros mais curto, né? Então aqui a gente entra naquela discussão mais técnica do famoso packaging, né? Que é como que o designer e os engenheiros vão distribuir o espaço, os volumes, especialmente nessa parte de cabine e de porta-malas, para fazer o conceito do veículo, né? Aqui a gente tem um packaging meio limitado para aquele motivo que eu falei na parte do design, né? Os balanços são compridos no carro, o entre-eixos ficou menor, então isso é um pouquinho esquisito, mas vamos lá, tirando essa questão da certa limitação aqui para a cabeça e a questão do porta-malas, o espaço aqui realmente é fantástico, isso aqui é digno de nota. Mas carro anda, né? O carro não fica só parado, então vamos ver como é que ele se comporta. Bom, antes da gente falar de desempenho, até uma curiosidade geral de todo mundo, especialmente para essa questão da mudança do motor, né, que veio do 1.8 de 140 para esse 1.5 de 126 cavalos, 126 cavalos a 6.200 RPM, 15,8 que a gente chama de torque a 4.500 RPM, mas antes de tudo isso, vamos aproveitar esse piso meio ruinzinho que a gente tem aqui nessa via local, antes de cair na estrada ali, para comentar essa parte de isolamento, de conforto, que eu acho que é um destaque especial, porque o conforto de rodagem é uma coisa que melhorou bastante aqui, né? Esse novo HR-V realmente está com um rodar muito gostoso, mesmo em piso ruim, né? Então, a Honda tradicionalmente, especialmente nas gerações até anteriores do HR-V, tinham essa característica de suspensão que batia um pouco seco, né? A gente via muito no Fit isso, né? No Civic 8. E de lá para cá, cada nova safra de produtos eles investem mais e mais, e aqui é o maior exemplo desse, aliás, né? Então, houve um trabalho muito grande, tanto na parte de fixação dos amortecedores, buchamentos, batentes, e lógico, a calibragem em si, né? Então, hoje você tem um trabalho de suspensão realmente muito bom em absorção de irregularidades. Então, tá um carro gostoso, que absorve de forma silenciosa, né, irregularidades. A gente também tem uma ajudinha aqui dos pneus que passaram para perfil 60, né? Antes era perfil 55, então isso também conta pontos a favor no conforto. E aliás é uma medida bem interessante que a indústria tem ido geralmente na contramão disso, né? Eles usam pneus de perfil cada vez mais baixo, que tem esse visual mais esportivo, mas tem esse porém de você deixar o veículo menos confortável, né? Aqui a Honda foi para o caminho contrário, porque o pneu é o primeiro elemento da suspensão do conjunto, né? Ele que na verdade é o primário, é ele que vai absorver muito dessas cargas iniciais e vai definir aí em que medida que você vai ter de conforto para o resto da suspensão poder trabalhar, né? E agora aqui nesse trecho, vocês ouviram a troca de marcha? Isso aqui faz parte desse sistema da transmissão, tá? Que emula trocas de marcha quando você pisa fundo, tá? Então eles chamam de step shift. Isso serve para tirar um pouco daquele desconforto acústico quando você tem um câmbio CVT, sabe? Você acelera e fica travado naquela rotação constantemente e isso causa um desconforto acústico que muita gente não gosta. Então, nessa circunstância específica de carga plena, pé embaixo, ele vai simular essas 7 marchas, né, trocadas, né? Mas em outras circunstâncias você não vai lidar com isso, você vai se comportar como um CVT, mas com muita sutileza, muito ajudado por esse novo reforço acústico que o carro teve, né? A gente estava falando de conforto agora há pouco.
A gente tem agora uma presença muito maior aqui de espumas, né? Tanto nas partes ocas da carroceria, né? Então dentro das colunas, dentro das portas, no teto, onde foi possível aplicar no assoalho também material forno absorvente, para isolar melhor, né? A parede de corta-fogo também tem muito mais material forno absorvente. Então o conforto acústico desse veículo ficou muito melhor, né? Então isso dá uma percepção de luxo melhorada, e também essa intrusão de sons do ronco do motor em rotação constante também se dá menos presente, né? Som aerodinâmico também é menor, né? Então tudo isso conta pontos da passagem aqui para esse veículo. Eu acho que a grande curiosidade de todo mundo é em relação a desempenho, né? Porque, putz, como é que fica essa coisa de você perder aí por volta, de 14 cavalos em relação à geração anterior, né? Aqui a gente tem 1.300 quilos também, né? Então, pouca coisa aí, na mesma faixa de peso aí, um pouquinho mais pesada, na verdade, do que a geração anterior. E aqui entra uma genialidade da engenharia da Honda, né? Então, já que eles tinham um motor menor, aonde que eles capricharam para reduzir essa percepção de perda de performance? Na calibração do pedal do acelerador e do câmbio CVT. Então eu fiquei bem impressionado positivamente o quanto que você consegue deslocar esse carro, seja no trânsito, seja assim em rodovia mesmo, usando pouco pedal. Dá essa sensação que o carro realmente tem mais torque do que realmente possui, né? A gente tem aqui 15,8 kgfm de torque, 126 cavalos, não são números impressionantes de forma alguma, muito bons para 1.5, é verdade, mas o fato é que a calibragem que foi o segredo do negócio, aqui o carro ele tá soltinho, ele, com pouca pisada de pedal, o carro realmente está se deslocando bem, e não só a calibragem do acelerador em si, o motor foi muito bem acertado também. Então o que acontece aqui é que a gente tem um carro que no final ficou super econômico, né? Um dos mais econômicos, aliás, do segmento, né? Então a gente tem aqui com etanol no consumo misto entre cidade e estrada 9,3, quase 10 km por litro de etanol na média, e com gasolina 13,3, e totalmente factíveis, aliás. A gente está aqui no computador de bordo mostrando 11 km por litro, considerando todas as circunstâncias e acelerando um pouquinho mais, então é um consumo bem mundo real mesmo que você consegue atingir. O Pulse ele tem um consumo um pouquinho melhor, né? E aí que fica essa questão só. Evidentemente, falei que foi bem acertado o motor, tá bem calibrado o pedal, mas vamos lá, né? Então, a gente não tem o torque de um downsized, né? A gente não vai ter ali seus 23, 25 kgfm de torque, não vai ter isso aí, e vai ter bem menos potência, né? Especialmente se comparar aí com esse motor novo que o Renegade tem, o Creta agora também tem um motor downsized 1.0 turbo, então toda essa turma veio com motor turbo, né? Por outro lado, motor aspirado, quando bem acertado que nem esse aqui, você tem um consumo extremamente baixo, a pegada em rotações muito baixas, aquele pareando do trânsito ou aquela saidinha de esquina, ele é mais esperto que um turbo, porque o turbo geralmente é 1.0, né? E aí você tem essa questão da fase aspirada no motor que muita gente não se atenta, que o torque do motor turbo, ele só vai vir quando você dá carga plena ali, que deu aquele tempo dos gases do escape movimentar a turbina, e aí sim você tem aquele torque todo. Quando você está ali só na casquinha, está ali quase na fase aspirada no motor, você não tem aquele torque todo que você vê no manual, entendeu? Então, mundo real, andando assim nesse pareando em algumas circunstâncias, você tem até um carro mais esperto, beleza, mas com um veículo carregado, seja de passageiro, seja com passageiros e bagagem, aí você vai ter algumas limitações que você vai ter que lidar, né? Então, tenha consciência disso quando a gente está falando do HRV, né? Ele fez essa escolha, é um veículo que ficou bem eficaz na parte de consumo, mas ele tem essa questão da falta de desempenho se você comparar com os seus rivais mais diretos, isso é um fato. Vale lembrar, pessoal, esse motor aqui, L15, a Honda utiliza um código diferente aqui para a região no Brasil, mas é uma família L15 esse motor, que é a mesma família do motor do Fit. Essa aqui é uma evolução, né, derivada do L15B, que é o motor da aplicação lá no Japão, e mudou muita coisa mesmo, né? Embora seja da mesma família lá do motor do Fit, de lá atrás, a gente tem agora um cabeçote completamente diferente, com injeção direta, duplo comando, variável inclusive na admissão, tanto em levante quanto em fase, né? E a parte de baixo também é completamente diferente, são outras bielas, virabrequim, ficou 25% mais leve, toda a parte de tratamento de atrito, de folga, foi tudo completamente revisto. Tem injetor de óleo agora, né, por baixo dos pistões para reduzir a temperatura e permitir que o mapa explore aí de forma mais arrojada, né, ponto de ignição e mistura.
E lembrando que a gente está falando aqui da versão aspirada, tá? Tudo que eu falei em relação à falta de desempenho, evidentemente, é essa versão de 126 cavalos. A Honda oferece a versão que vai chegar em outubro, a gente vai testar a de 177 cavalos, que é 1.5 turbo, mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que o Renegade e o Creta, por exemplo, oferecem motor turbo já desde da versão mais simples, e por isso que eu estou fazendo essa comparação aqui, tá, gente? Mas se você faz questão da HR-V e aí você quer essa força a mais, aí você deve ir para Advance ou para Touring, que aí você vai ter 177 cavalos e muito mais torque, né, gente? Aliás, o fato é o seguinte, né? Embora a gente está falando muito de Renegade, essas marcas japonesas tradicionalmente são muito antenadas nos seus concorrentes conterrâneos, né? Então a Honda mirou aqui diretamente no Corolla Cross, tá, pessoal? Não essa versão XL aqui, mas sim, aí eu tô falando do Corolla Cross brigando com a versão Advance de Touring, né? Ali a gente tem literalmente a mesma coisa. Na Advance especial são 177 cavalos para ambos os lados e a mesma faixa de preço aí de 177 mil reais, né? Então é ali que eles estão realmente querendo brigar. Mas o resumo da ópera aqui, pessoal, é o seguinte: qualidade construtiva melhorou bastante, era uma atualização que precisava, o equipamento teve uma melhoria muito grande, né? Especialmente esses recursos semi-autônomos, frenagem emergencial semi-autônoma, sistema de centralização em faixa. A gente também tem agora o controle de velocidade de cruzeiro, né? Que você consegue, ele é adaptativo, inclusive, né? Então você consegue, você consegue ajustar em relação ao carro da frente automaticamente. Então, por exemplo, eu vou por aqui a velocidade de 110 km por hora e aí propositalmente eu vou entrar aqui na faixa vizinha. Vocês vão ver que o carro vai frear sozinho. Até recolhi minha perna para vocês verem aqui, ó. Ele vai frear automaticamente, reduziu a velocidade, embora seja configurada para 112 km por hora, como o carro da frente está rodando um pouquinho menos de 80, aí ele reduz automaticamente por meio de imagens que estão coletadas aqui nessa câmera, ele vai ajustando automaticamente. Esse sistema aqui da Honda não utiliza radar, né? Não utiliza nenhum tipo de sonar, né? Mas muitos equipamentos, tudo isso teve um preço, né? E aí tem essa questão aí do motor, que acho que talvez seja um ponto de crítica, o motor e o porta-malas. Então considere isso aí na sua decisão de compra, porque em todos os outros pontos a gente está falando de um veículo realmente muito bom, extremamente competente. Lembrando, Honda e Toyota tem a questão do pós-venda também, que é sempre uma grande referência, né? Então considere essa balança toda aí na hora de fazer a sua decisão em compra. O fato é o seguinte: com essa retomada aqui do HR-V, a gente teve um reposicionamento de produto, ficou mais cara a versão inicial. Então eu não consigo nem dizer a essa altura do campeonato se vai vender mais ou menos que a versão anterior, porque ficou mais caro, né? Mas eu acho que mesmo assim a Honda entrou com um concorrente muito forte, que vai brigar aí com muita força aí com algumas versões de T-Cross, algumas versões do Corolla Cross, do Renegade. Então foi uma atualização importante e necessária. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Se você não é assinante do Autoline, por favor, assine, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novos vídeos. E a gente se encontra numa próxima, certo? Obrigado, gente. Grande abraço.